Naquele dia terrível, eles estavam planejando as férias em família, queriam ir para Odessa, e Vera, nome alterado, estava ansiosa e feliz com a expectativa. Ela tinha tudo na vida, tudo o que qualquer mulher poderia sonhar. Uma casa, fartura, um marido exemplar, bonito, que muitos diziam até parecer um ator famoso. Não bebia, não fumava, 2 filhos saudáveis e um carro. Enfim, ela era feliz. As passagens de trem já estavam compradas, decidiram ir até a estação por conta própria, e no caminho visitar alguns parentes em uma pequena vila. Enquanto Vera conversava animadamente com a dona da casa, ajudando a preparar o café da manhã, o marido dormia um pouco mais no quarto ao lado, aproveitando a chance de ficar mais tempo na cama. Essa calmaria foi interrompida por uma batida forte no portão e gritos altos. "Abram! É a polícia!" As mulheres ficaram preocupadas. Elas se entreolharam. O que mais poderia ter acontecido? E já estavam entrando na casa agentes armados, e aquela manhã ensolarada e tranquila, de repente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Sem acreditar no que ouvia, Vera escutou um deles dizer, dirigindo-se ao marido dela, que estava sentado no sofá desmontado só de roupa de baixo. "Você é suspeito de homicídio", e colocou as algemas nele. Diante dos olhos da esposa atônita, tudo ficou turvo, e ela mal conseguiu se manter de pé, apoiando-se no batente da porta. "Eu volto logo", prometeu Jenna com voz rouca, e essas foram as últimas palavras que ela ouviu dele antes de descobrir a verdade chocante. O marido dela é um maníaco e estuprador. Ele tirou a vida de dezenas de mulheres. "Eu não considero mulher um ser humano", dizia depois nos interrogatórios Gennady. "Amo apenas minha filha, Lenochka, porque ela tem o nome da moça que eu também amei. E não como mulher. E eu não quero que ela seja mulher. Eu não quero que ela seja mulher, que eu também amei que ela seja mulher. Mas, sabe, pode parecer para você que já ouviu tudo sobre ele. E que sabe tudo sobre ele, mas isso é mais o efeito Dunning-Kruger. Muitos só acham isso porque pararam de buscar a arte da alma, embora eu vá deixar as fontes e materiais adicionais no Telegram pelo link para as fontes abaixo do vídeo. Materiais na internet sobre esse maníaco você poderá encontrar facilmente por conta própria, quanto quiser. Nas décadas de 70 e 80 do século XX, a Bielorrússia era considerada uma das repúblicas soviéticas mais tranquilas. Crimes graves eram extremamente raros aqui e nem mesmo os policiais tinham ouvido falar de maníacos. Mas, por alguma coincidência fatal, foi justamente a Bielorrússia que se tornou o berço e o território de caça de um dos mais cruéis serial killers do período soviético, que escapou da justiça de forma magistral por quase 15 anos. O maníaco de quem vamos falar hoje escreveu seu nome com sangue feminino na história criminal da URSS. Seus crimes realmente, sem exagero, fizeram o país inteiro estremecer. Ele abusou cruelmente e tirou a vida de cerca de 40 garotas e mulheres. O serial killer explicava seu comportamento por um impulso interno incontrolável. Após cada assassinato, ele se sentia aliviado e, por um tempo, saciava a fome de sua fera interior. Mas toda vez, o monstro dentro dele exigia novamente um sacrifício sangrento. "O que você sentia ao estrangular mulheres?", me perguntaram. Eu estava nos interrogatórios muitos anos após o início da longa série de crimes. Que alívio! E depois, quando tudo acabava, era como se fosse um sonho. Eu não sentia nenhuma angústia ou arrependimento, nem eu mesmo acreditava depois que aquilo realmente aconteceu. Pelo crime dele, todos os anos pessoas inocentes eram presas e executadas. Sob tortura, as pessoas confessavam coisas que não tinham feito. E os policiais, sem nenhum peso na consciência, todos os anos relatavam a captura do criminoso sanguinário. Ao mesmo tempo, o próprio serial killer, para confundir a investigação, tentava fazer parecer que seus crimes eram obra de uma organização radical fictícia, o que deixou a KGB bastante intrigada. Mas o caso tomou outro rumo quando a investigação foi entregue a um jovem investigador meticuloso. Esse maníaco inapreensível acabou sendo Gennady Modestovich Mikasevich, que mais tarde receberia o apelido de O Estrangulador. Ele atuou na Bielorrússia por 14 anos, violentando e tirando a vida de 36 mulheres e garotas. Pelos crimes dele, 14 pessoas foram condenadas, tendo confessado sob tortura.
Todo ano, em vez de Mikasevich, pegavam e puniam com todo o rigor da lei soviética um falso maníaco. Gennady nasceu em 7 de abril de 1947 na Bielorrússia. A família de Mikasevich era vista como problemática. O pai dele era alcoólatra e, quando bebia, ficava terrivelmente agressivo. Quem mais sofria com as bebedeiras dele era a esposa. Ele frequentemente a agredia, mesmo na frente do filho pequeno. Para não se machucar, a mulher muitas vezes precisava fugir de casa e o Modeste bêbado corria atrás da esposa pelas ruas da vila, na frente das crianças locais. O pequeno Gena também era testemunha das cenas vergonhosas entre os pais, e as crianças vizinhas o provocavam sem piedade, chamando-o de filho de alcoólatra. O menino levava essas provocações muito a sério, por isso cresceu sensível, antissocial e fechado. Quando adolescente, Gennady começou a se interessar por meninas, mas por causa de sua timidez, sentia-se muito envergonhado e desconfortável perto delas. Ao perceberem que o rapaz era tímido e inseguro, as garotas logo zombavam dele, o que deixava o já reservado Gennady ainda mais amargurado. Apesar das óbvias dificuldades em se relacionar com garotas, Mikasevich conseguiu, mesmo assim, iniciar um romance com uma moça da mesma aldeia. O nome dela era Helena. O relacionamento deles era bastante normal, até que Gennady completou 18 anos, época de ir para o exército. Foi convocado para a marinha. Na despedida, como manda a tradição, ela prometeu com lágrimas nos olhos que iria esperá-lo. Mikasevich serviu por pouco tempo. Já após um ano, ele foi dispensado por motivos de saúde, após ser diagnosticado com hepatite. Gennady não ficou muito chateado, ainda mais porque sua amada o esperava em casa. Pelo menos era o que ele pensava. Quando Mikasevich, animado com o reencontro, voltou para sua aldeia natal, descobriu que Lena, durante sua ausência, já havia se casado com outro. Para Gennady, isso foi um verdadeiro choque. Incapaz de permanecer na mesma localidade que sua ex-noiva e assistir à sua vida familiar idílica, Mikasevich aproveitou um encaminhamento do Sovikóz que surgiu no momento certo e, em 1970, foi estudar no Colégio Agrícola de Gorodok, que ficava perto de Vitebsk. Agora Gennady morava onde estudava, na vila de Gorodok, e só de vez em quando visitava os parentes em Ista. Seu primeiro crime, Mikasevich cometeu já um ano após a mudança. Em 14 de maio de 1971, Gennady foi visitar os parentes, mas chegou apenas até Polotsk, perdendo o último ônibus para Ista. Mas isso não parou o rapaz, e ele foi a pé. O caminho era longo, e durante a caminhada o jovem pensou até em tirar a própria vida. Segundo ele mesmo, foi tomado por uma tristeza inexplicável, relacionada ao doloroso término do relacionamento com Lena. Arrancando o primeiro varal de roupas que encontrou no quintal de alguém, Gena foi em direção à vila de Ekman, no distrito de Polotsk, para acabar com a própria vida, enforcando-se em uma das árvores nos arredores. Mas o acaso interferiu repentinamente em seus planos. Ao passar por um pomar, Mikasevich viu Luda Andaralova, de 19 anos. A garota tinha acabado de voltar de uma viagem turística pelo Kuban e chamou a atenção do rapaz com seu belo bronzeado dourado. Os pensamentos que recentemente atormentavam a alma do rapaz, de tirar a própria vida, desapareceram instantaneamente. Em seu lugar, outros pensamentos tomaram conta. Gennady sentiu vontade de possuir essa garota atraente e ele realmente realizou esse desejo, atacando Liuda de surpresa. Ele a violentou brutalmente e depois apertou as mãos em seu pescoço até que Liuda parasse de respirar. Que ações você cometeu em relação a essa mulher? Bem, fui um idiota. Como sempre com as mãos. Como sempre com as mãos. Você já carregou essa mulher? Viva ou morta, o importante é estrangular, dá mais prazer para todo mundo. Então teve relação sexual com ela sem hesitar. Isso poderia ter acontecido, já ocorreu? Não nego. Depois, ele amarrou as mãos da falecida com aquela mesma corda de varal e arrastou o corpo para o fundo do jardim. Levando consigo as bolsas da garota que ele matou, ele depois as jogou no rio. O corpo de Lyudmila só foi encontrado em 16 de maio
Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, então vou deixá-los no canal do Telegram Strashnote. Acesse, inscreva-se e confira. O link está na descrição do vídeo. Segundo Boris Laparevich, que no início dos anos 70 era inspetor de investigação criminal no Departamento de Assuntos Internos do Comitê Executivo Regional de Vitebsk, quando chegamos ao local, encontramos no chão uma moça morta, muito bonita e bronzeada. Na época, a morte foi atribuída a um assalto mal sucedido. As tentativas de alguns investigadores de apontar inconsistências nessa versão foram atribuídas à falta de experiência. Os funcionários excessivamente zelosos foram até afastados do caso só para evitar problemas. Diziam que eram jovens e inexperientes. Muitos anos depois, durante a investigação, Gennady explicaria que, após tirar a vida de Lyudmila, a tristeza e a melancolia que o atormentavam naquele fatídico dia de maio desapareceram sem deixar vestígios. Por que eu me sufocaria por uma mulher? Melhor eu mesmo estrangular uma. Quando eu estava passando pelo pomar, encontrei uma moça vindo na minha direção. Quando eu a vi, foi a primeira vez que me passou pela cabeça tirar a vida dela. Quando eu apertava o pescoço dela, sentia através das minhas mãos que estava absorvendo a força da mulher. Eu era meu próprio médico. Depois de tirar uma vida, eu me sentia mais leve. Sentia um prazer especial quando a vítima se debatia. Isso aumentava se a mulher resistia, arranhava, lutava. Seus impulsos criminosos, Gennady Mikasevich mais tarde explicaria assim. De vez em quando eu ficava sozinho, era tomado por um estado que me impulsionava a procurar uma mulher, com a intenção de primeiro conversar com ela, tocar seu corpo, tentar ter relações sexuais com ela. Quando eu entrava em contato com uma mulher, era tomado por um tipo de desvario, no qual eu as sufocava e tirava suas vidas. Eu achava que não era preciso matar a mulher, era necessário sufocá-la, e nesses casos eu não conseguia me controlar. Depois de tirar a vida, eu senti alívio e não me arrependia do que havia feito. Foi assim que, no momento do primeiro crime, algo estalou no cérebro de Gennady, segundo suas próprias palavras, e ele decidiu que, em vez de essa palavra terrível não pode ser dita no YouTube, então vai ser assim. Por isso, ele decidiu que, em vez de cometer suicídio, era melhor se vingar de todo o gênero feminino por não quererem reconhecê-lo como ele achava que merecia. Depois de abusar da primeira garota e tirar a vida dela, Mikasevich sentiu uma elevação emocional sem precedentes. E muito satisfeito consigo mesmo e com a vida, seguiu em frente. Ele não foi mais atormentado por pensamentos de tirar a própria vida. O ódio por si mesmo rapidamente se transformou em agressividade, direcionada às mulheres. Ao encontrar um método tão horrível de lidar com a depressão que o acometia periodicamente, Mikasevich continuou sua terapia sangrenta por muitos anos. Enquanto isso, no cruel assassinato e abuso de Lyudmila, graças aos esforços de investigadores experientes, um certo Glushakov foi incriminado. Ele foi rapidamente condenado a 15 anos de prisão e os louros pela resolução desse crime foram colhidos pela Lenda, o lendário investigador de casos especialmente importantes da promotoria da RSS da Bielorrússia, Mikhail Kuzmich Javnirovich. Mais tarde, ele deu um tapinha no ombro do já afastado chefe do departamento, Loparevich, e declarou de forma instrutiva: "É assim, jovem, que se deve trabalhar. É assim que se deve resolver crimes." Na verdade, só muitos anos depois ficou claro que esses altos índices de resolução de crimes eram alcançados por esse investigador, à custa de manipulações e fabricações. Muitos anos depois, Zavnirovich também acabaria no banco dos réus. Mas por ora ele aproveitava a fama imerecida. Enquanto isso, foi justamente essa conivência da polícia que deu confiança a Mikasevich e possivelmente o incentivou a cometer novos crimes. O próximo ataque a uma moça de sobrenome Klopova aconteceu 6 meses depois, em 29 de outubro de 1936. Numa das noites de outubro, Gennady se encontrou nos arredores de Vitebsk, na região da fábrica local de argila expandida, onde avistou essa jovem moça. Não havia ninguém por perto. Mikasevich primeiro ultrapassou a moça que caminhava à frente, depois se virou e foi ao encontro dela. Para não levantar suspeitas em sua futura vítima, Gennady pediu à moradora local, que não desconfiava de nada, que lhe dissesse as horas.
Quando a moça se distraiu para olhar as horas, ele habilmente jogou um laço em seu pescoço. No último instante, a moça ainda conseguiu enfiar a mão dentro do laço e começou a puxá-lo com todas as forças para o outro lado, impedindo que ele se apertasse em seu pescoço. Mikasevich, vendo essa resistência desesperada, tapou a boca e o nariz da moça com a mão, mas ela imediatamente mordeu sua palma. O maníaco, que saiu para caçar, e a vítima, que não queria perder a vida, lutaram por vários minutos, até que adolescentes que passavam por perto reagiram aos gritos dilacerantes da moça. Os estudantes, atônitos com o que estava acontecendo, não encontraram nada melhor a fazer do que começar a cantar alto e iluminar a escuridão com lanternas, tentando assim assustar o criminoso. E para surpresa de todos, isso funcionou. Mikasevich fugiu, abandonando a vítima e a arma do crime, uma corda de varal. Gennady não esperava que uma garota tão frágil pudesse resistir a ele com tanta ferocidade. Isso o deixou ainda mais irritado. Agora ele desejava vingança em dobro, por isso não foi para casa, mas saiu em busca de uma nova vítima. Mikasevich anotou no ônibus da cidade, observou em qual parada ela desceria e desceu logo atrás. Depois, caminhou atrás dela por algum tempo e, aproveitando o momento certo, atacou. O corpo da infeliz, com uma mordaça na boca, foi encontrado na floresta por transeuntes apenas na manhã seguinte. Os policiais nem prestaram atenção ao caso de Klopova. Afinal, não houve crime, ninguém foi privado da vida. E como dizem, sem corpo não há caso. E ainda dizem, quando matarem, aí sim venham procurar a gente. A corda que ela trouxe não foi registrada e foi simplesmente descartada. Depois do ataque à garota do ônibus, o maníaco ficou escondido novamente por mais 6 meses. Novos ataques aconteceram em 1973, em abril, na região da estação Luchesa, ou Luchosa, sobre a pronúncia correta do nome vamos saber com os especialistas nos comentários. Mikasevich abusou de mais uma garota e tirou sua vida. Ela morreu por asfixia. Por algum motivo, a garota ficou sozinha em um lugar deserto. O corpo dela foi encontrado algumas semanas depois. Apesar de suas inclinações doentias, Mikasevich inicialmente tentou ter relacionamentos normais para formar uma família. Para isso, na verdade, ele tentava conhecer pessoas de vez em quando. Uma dessas tentativas de conhecer alguém aconteceu em uma pista de dança em julho de 1973. Além disso, para surpresa de Gennady, a moça que ele escolheu concordou imediatamente em ficar a sós com ele. Isso deixou Mikasevich desconcertado, pois ele não esperava que as coisas acontecessem tão rápido. A moça percebeu imediatamente a falta de experiência do cavalheiro excessivamente tímido, e isso a divertiu bastante. Ela começou a provocar o rapaz de forma sarcástica. Isso acabou sendo seu erro fatal. Eu realmente não entendo por que fazer isso. Isso pode acabar sendo um erro fatal, além de causar um trauma, e além disso, é simplesmente feio. Ai, ai, ai. Meninas, moças, mulheres, por favor, contem o que vocês acham, porque fazer isso vai ser muito interessante ler nos comentários. E essa moça, claro, nem suspeitava que tipo de demônios se escondiam nesse sujeito aparentemente tranquilo. Num instante, o rapaz simpático e tímido se transformou em um maníaco cruel. Suas mãos se fecharam como um aro de ferro no pescoço delicado dela. Ela tinha alguma chance de se salvar. Quando terminou o curso técnico em junho de 1973, Gennady voltou para sua terra natal, para a vila de Ist, onde conseguiu um emprego na fazenda coletiva de Dizninsky. Voltar para casa fez com que ele controlasse seu lado maníaco por um tempo. Mas em maio de 1975, esse lado se libertou novamente. Perto da vila de Zui, ou talvez Zui, convido novamente os especialistas em toponímia e mestres em filologia a comentarem. Então, perto dessa mesma vila, Mikasevich perseguiu e violentou uma garota, e depois tirou a vida dela. Ela tinha acabado de completar 18 anos. Em setembro do mesmo ano, o mesmo destino terrível aconteceu com uma transeunte que estava indo para a vila de Nasha. Dessa vez, o maníaco decidiu não esconder o corpo, mas o jogou, como lixo, bem na beira da estrada. Mal o maníaco deu alguns passos, um farfalhar soou atrás dele. Descobriu-se que a garota não morreu, apenas perdeu a consciência, e agora acordou e tentava se levantar. O criminoso relatará depois no interrogatório.
Ela era meio maluca, diferente das outras. Antes não tinha dessas. Mikasevich correu até a garota que havia recobrado a consciência e sussurrou: "Acabe com ela", mas para sua surpresa, de repente percebeu que não conseguia apertar o pescoço da mesma garota 2 vezes. Esse fato, de tão inesperado, fez com que ele ficasse paralisado no lugar. Mas então ele viu uma tesourinha de manicure que havia caído da bolsa da garota durante a luta. Gennady, sem hesitar, pegou a tesourinha e desferiu vários golpes com ela até que a vítima parou de respirar. Esse caso marcou uma virada na tática do maníaco. Depois disso, Mikasevich passou a apertar o laço ao máximo no pescoço de todas as garotas que ele violentava. Logo, o maníaco impossível de capturar ganhou um apelido apropriado, o Estrangulador de Vitebsk. Teria sido melhor se tivesse ganhado outro apelido, por exemplo, o Fracote de Vitebsk. Talvez assim o sentimento de importância do maníaco, desse e de outros, diminuísse. Ou talvez não. O que vocês acham de apelidos alternativos para maníacos? Escrevam nos comentários, claro. Nos primeiros 10 anos, Mikasevich seguia sempre a mesma tática criminosa. Ele atacava mulheres em estradas rurais desertas, em caminhos de vilarejos no interior. Muitas vezes, o maníaco distraía a atenção delas com alguma pergunta inofensiva que não despertava suspeitas e então, de repente, jogava uma corda no pescoço da vítima e começava a apertar para minimizar as chances de resistência. Às vezes ele atacava por trás. Na maioria das vezes, Mikasevich abusava de suas vítimas antes, mas nem sempre agia assim, pois o objetivo principal do ataque era justamente o engano. Apesar de suas vítimas não terem objetos de valor, o criminoso não hesitava em levar até mesmo bugigangas, tesouras, lixas de unha, peças de roupa. Na primavera de 1976, ocorreram mudanças significativas na vida de Mikasevich. Ele mudou de emprego, tornando-se mecânico ajustador na fazenda estatal Dvina, casou-se com uma vendedora conhecida e mudou-se para a vila de Solominsk. Lá, ele se socializou com sucesso. Junto com a mudança de residência, o maníaco também passou a caçar em outros territórios. A partir de então, ele passou a esperar por suas potenciais vítimas em pontos de ônibus entre Polotsk e os povoados próximos. Somente em 1976, 4 garotas morreram nas mãos de Mikasevich. Ele as estrangulava. Aqui não gostam de palavras diretas, então é preciso usar eufemismos, senão este vídeo não será exibido para você. Ele estrangulava todas elas com o que estivesse à mão, um cachecol, um cinto, um lenço. Ele tampava a boca delas com mordaças feitas das próprias luvas ou roupas íntimas delas. Por razões desconhecidas, o maníaco sempre tirava os sapatos de todas as vítimas e tentava cobrir seus corpos com alguma coisa. Por exemplo, galhos, terra, grama ou musgo. Logo, rumores assustadores se espalharam pelos arredores de Solonyak. Os moradores da vila tinham medo de sair à noite. Em Solonyak, também se falava constantemente sobre o maníaco sanguinário, mas ninguém na vila sequer imaginava que essa pessoa vivia entre eles. Nem mesmo uma sombra de suspeita recaía sobre Gena Mikasevich, um trabalhador tranquilo e exemplo de chefe de família. Nenhuma alma viva suspeitava que, até meados de 1981, nas mãos desse homem aparentemente respeitável, já havia o sangue de 15 vítimas inocentes. Além disso, as mulheres de Solonyak usavam Mikasevich como exemplo para seus maridos. Muitas sonhavam com um marido assim, não bebia, não causava confusão, era membro da brigada de voluntários, ativista, figura pública, secretário do comitê local do partido, deputado da conferência regional do partido. Até mesmo um carro a família Mikasevich tinha, um Zaporozhets vermelho. Naquela época, isso era sinal de prosperidade. Um carro que custava milhares de rublos não era acessível para todos. Poucos soviéticos podiam ter esse luxo. E aqui está mais um caso em que ninguém jamais poderia imaginar que o maníaco era realmente um maníaco. Nunca havia acontecido isso antes, e agora aconteceu de novo. Por algum motivo, as pessoas buscam maníacos entre quem é um pouco diferente. Por exemplo, muitas vezes me perguntam: "Ah, você apresenta True Crime? Então você deve ser um maníaco, né?" Provavelmente não. Provavelmente, se eu fosse um maníaco, eu seria o mais distante possível do True Crime ou esconderia meu ofício.
O mesmo vale para os espectadores de True Crime. Por algum motivo, acham que quem vê vídeos sobre maníacos provavelmente também é assim. E na verdade, poucas pessoas sabem que o público de True Crime é predominantemente feminino. Uma das razões pelas quais nós, ou melhor, vocês, gostam de assistir vídeos sobre maníacos é para se distrair do estresse real. True Crime cumpre o papel de um filme de terror. Quando você assiste algo que é ainda mais assustador em outro lugar, depois de assistir, sua própria vida começa a parecer não tão estressante e ruim assim. Por isso, da próxima vez que você vir uma pessoa que não se parece com uma pessoa normal e pensar, provavelmente ele é um maníaco. Lembre-se do caso de Mikasiewicz e de vários outros casos em outros vídeos no canal Strash Nota, quando os maníacos geralmente se disfarçam, ou às vezes nem se disfarçam. E eles acabam se passando por pessoas bem-sucedidas, comuns, normais, como qualquer pessoa normal. Mas isso foi um desvio, antes estávamos falando sobre o carro caro e luxuoso de Mikasiewicz. Então, de acordo com algumas informações disponíveis, Gennady recebeu o carro em 1978 por méritos especiais no trabalho e na sociedade, após ingressar no PCUS. Segundo outras informações, ele comprou o carro com suas economias pessoais em 1981. De qualquer forma, foi exatamente esse chamativo Zaporozhets vermelho que se tornaria a pista-chave no caso do maníaco de Vitebsk. No partido, o cidadão exemplar Mikasiewicz também era bem visto e chegou a ser nomeado mais de uma vez como secretário do comitê do Partido da Fazenda Estatal. A foto do trabalhador responsável e íntegro em todos os aspectos estava exposta no quadro de honra local, para inveja dos vizinhos e colegas de trabalho. No casamento, Mikasiewicz teve 2 filhos, um menino e uma menina, um filho e uma filha. Cometendo abusos contra as filhas dos outros e tirando-lhes a vida, o maníaco, ao mesmo tempo, amava ternamente sua própria filha. Ele a chamou de Lenótica, em homenagem ao seu primeiro amor. Gennady levava a filha ao jardim de infância, arrumava seus lacinhos, trançava as tranças e a mimava. Nenhum dos colegas do maníaco também suspeitava de seu segredo. Veja como os colegas falavam dele. Bom pai de família, levava as crianças para o jardim, Gennady arrumava os lacinhos da filha, dava um beijo na bochecha dela dizendo, pronto, Alionutka, tchau. Nem imaginávamos que o Gennady fosse um maníaco. Mas depois a gente começou a lembrar que ele chegava na sala dos despachantes e ficava esfregando as mãos assim. Ah, meninas, eu daria uma volta com vocês. E essas também são lembranças compreensíveis, quando depois você começa a ajustar os fatos aos acontecimentos depois que tudo já aconteceu. Ou seja, de repente enxergar sinais em algo inocente, enfim, distorções cognitivas padrão. De qualquer forma, praticamente todos caracterizavam Mikasiewicz como um cara modesto, reservado e sem maus hábitos. Gennady realmente fazia de tudo para não chamar atenção desnecessária para si. Segundo os psiquiatras, os maníacos frequentemente apresentam uma dualidade de natureza, crueldade com estranhos combinada com carinho em relação aos familiares. Essa característica dificulta a busca pelo maníaco. Procuram um psicopata, um pervertido com hábitos de animal, mas no dia a dia, ele é a pessoa mais respeitável que se pode imaginar. A esposa de Mikasiewicz acreditava sinceramente que tinha sorte com o marido. Mesmo com os boatos que chegaram até ela de que em Polotsk ele tinha uma amante. Mas a mulher apenas ignorou essas histórias, atribuindo tudo às intrigas de invejosas. Mas um dia aconteceu algo que assustou muito essa mulher. Certa noite, Gennady, confundindo o sonho com realidade, agarrou-a pelo pescoço e começou a apertar. A esposa gritou desesperadamente. O barulho alto finalmente acordou Mikasiewicz completamente e ele imediatamente se controlou. A esposa pensou que o marido apenas estava exausto, por isso via todo tipo de coisa nos sonhos, então logo se acalmou e não deu muita importância ao que aconteceu. No entanto, durante os interrogatórios, o maníaco posteriormente confessou que por 2 vezes esteve perto de sufocar até mesmo sua própria esposa, mas com força de vontade conseguiu se conter e evitar esse passo precipitado. E a mulher, que nada sabia sobre a segunda face do seu marido, realmente se orgulhava dele. Ele, por sua vez, embora não a amasse, a valorizava e fazia de tudo para agradá-la. Por exemplo, ajudou-a a colocar uma coroa dentária de ouro, que era moda na época. Claro que Gennady não mencionou um pequeno detalhe.
Para a coroa, ele derreteu uma aliança de ouro retirada de uma de suas vítimas. O prático Mikasiewicz também não tinha escrúpulos em roubar as vítimas, além de tudo. De uma das falecidas, ele até pegou um alicate e um cortador de arame, dizendo depois à esposa que tinha ganhado de presente no trabalho. No início dos anos 80, o maníaco de Vitebsk mudou de tática. Em setembro de 1981, Mikasiewicz parou de ficar de tocaia nos pontos de ônibus. Ele tinha à disposição carros particulares e de serviço que Gennady decidiu usar para seus fins criminosos, mudando assim seu método de caça. Desde então, ele passou a oferecer carona às mulheres que encontrava. Para surpresa, apesar dos rumores sobre o maníaco, havia muitas mulheres dispostas a aceitar carona de Mikasiewicz. Algumas mulheres não queriam esperar muito pelo ônibus, outras se encantavam com o sorriso do simpático motorista. Em seu carro particular ou no veículo de serviço, Gennady também pegava na estrada mulheres sozinhas que estavam pedindo carona e se oferecia para levá-las até o destino. Depois, ele parava o carro em um lugar isolado, longe dos olhos das pessoas, e estrangulava as passageiras imprudentes, deixando seus corpos na mata. O maníaco não saía dos limites da região de Vitebsk. Gennady matou sua primeira passageira em 12 de setembro de 1981. Estacionando os Zaporozhets em um lugar deserto sob um pretexto plausível, ele de repente atacou sua passageira, abusou dela e depois a estrangulou. Outra garota pediu para ele parar o carro no meio do campo para colher flores. Esse episódio mais tarde até serviu de base para o enredo da série policial Método. Foi justamente de Mikasiewicz que foi inspirado o retrato psicológico do taxista maníaco da ficção, Georgi Andreevich, interpretado pelo ator Ian Tsapnik. Várias vezes Mikasiewicz, apesar de toda a cautela que demonstrava, foi visto por pessoas durante suas caçadas. Passantes viram as moças, que depois foram encontradas mortas, entrando em um Zaporozhets vermelho. Também houve pessoas que viram várias mulheres partindo em um carro de serviço com a inscrição Assistência Técnica. Mas por algum motivo isso não ajudou muito a investigação. Enquanto isso, a cada ano o número de vítimas do maníaco de Vitebsk aumentava assustadoramente e os intervalos entre os crimes diminuíam rapidamente. Se em 1971 ele tirou a vida de 2 mulheres, em 1984 ele já fez 12 vítimas. Um número tão grande de crimes semelhantes, é claro, não poderia passar despercebido pela polícia soviética. No entanto, mesmo a semelhança dos crimes não levou imediatamente os investigadores a pensar que todos esses delitos eram obra da mesma pessoa. Na promotoria de Vitebsk, acreditava-se por muito tempo que esses crimes eram de autores diferentes. A situação piorava ainda mais pelo fato de que nem todos os policiais eram honestos. Muitos estavam dispostos a encerrar um caso criminal a qualquer custo, inclusive forjando provas e atribuindo a responsabilidade pela morte a inocentes. É por isso que todos os anos alguém pagava pelos crimes de Mikasiewicz. Foram encontradas nada menos que 14 dessas pessoas, e uma delas era uma mulher que supostamente era cúmplice do seu companheiro. E a polícia local, depois de rapidamente capturar mais um criminoso, imediatamente relatava à chefia sobre os altos índices e a velocidade de resolução dos casos. Foi assim que Gennady Mikasiewicz se tornou recordista, não só pelo número de vítimas cujas vidas tirou, mas também pelo número de pessoas condenadas por seus crimes. Pelos crimes cometidos por esse maníaco, o maior número de inocentes de toda a história da URSS acabou atrás das grades. O primeiro inocente condenado foi um morador da vila de Ekman, um homem de sobrenome Glushakov. Ele foi detido após o primeiro ataque do maníaco de Vitebsk em maio de 1971. Esse Glushakov também estava longe de ser um anjo. Ele havia fugido recentemente da prisão e tentava se esconder com parentes. No entanto, esse presidiário não tocou na jovem Lyudmila Andaralova, mas o presidiário não conseguiu provar sua inocência. Então, além do tempo que ainda não havia cumprido, ele recebeu mais 15 anos. No entanto, pode-se dizer que esse pioneiro em cumprir pena pelo maníaco de Vitebsk ainda teve sorte.
O segundo suspeito, Nikolai Tirenia, detido após o assassinato em Polotsk, foi executado por fuzilamento por sentença do tribunal. Isso foi facilitado pela namorada do condenado, que foi manipulada por investigadores desonestos. Eles convenceram a mulher a dar um depoimento incriminador em troca de uma redução da pena para ela mesma. Claro que a investigação não tinha nenhuma prova. O próprio Tirenia, apesar da pressão, não admitiu culpa. No tribunal, a companheira insistia que ajudou seu amigo em um dos homicídios. No final, ela mesma acabou atrás das grades por 10 anos e o namorado que ela incriminou foi fuzilado. Isso aconteceu em 1979. Tirenia, assim como Glushakov, era um suspeito conveniente. Vagava pelas ruas, era morador de rua, estava desempregado e não tinha um álibi convincente para o dia do suposto crime. O depoimento da amiga foi suficiente para que o asocial Tirenia fosse fuzilado. A própria mulher passou 7 dos 10 anos presa antes de ser libertada, já depois da captura de Mikasiewicz. Outro inocente condenado no caso do maníaco de Vitebsk ficou cego na prisão. 3 amigos sofreram nas mãos dos investigadores que caçavam Mikasiewicz: Kovalev, Yanchenko e Pashkevich, que estavam passeando com um pastor alemão. Esse trio estava no lugar errado, na hora errada. Pouco depois, encontraram ali uma das garotas mortas por Mikasiewicz. Para piorar, uma transeunte os viu e se lembrou deles, depois descrevendo-os em detalhes para a polícia e mencionando que eles tinham um cachorro de uma raça específica. O investigador responsável pelo caso, Zhivnirovich, agarrou-se às palavras da testemunha, que disse ter visto 3 rapazes com um pastor alemão perto do local do crime. Não havia nenhuma prova contra eles, mas o investigador pressionava os detidos, ameaçando-os com fuzilamento e fazendo perguntas capciosas. Frequentemente também sofriam pressão dos agentes operacionais. Com o uso de tortura e pressão psicológica, os jovens foram forçados a assumir um crime que não cometeram. O tribunal os condenou a penas de prisão que variam de 2 anos e meio a 15 anos. Kovalev recebeu a pena mais longa, enquanto Yanchenko recebeu a menor. O mesmo destino teve o namorado da moça chamada Olga, que também foi morta por Mikasiewicz. O rapaz chegou atrasado ao encontro com ela e a encontrou morta. Isso foi suficiente para acusá-lo de homicídio por ciúmes e condená-lo a 10 anos de prisão em uma colônia de regime fechado. Para conseguir confissões, os policiais usavam qualquer método, até contra inocentes. Uma das vítimas do abuso policial foi também um dos motoristas que trabalhava perto da estação luxuosa. Foi lá, em 1984, que encontraram o corpo de uma das vítimas de Mikasiewicz. Os bandidos de farda, querendo se destacar, plantaram provas contra o motorista. Mais uma vez, durante a busca na casa dele, eles colocaram uma foto da falecida para incriminar o homem, e claro, já sabiam exatamente onde procurar essa foto. Revistando a casa do rapaz inocente pela 8ª vez, eles tiraram triunfantes de trás do sofá a foto da vítima. Ninguém quis saber por que não encontraram isso durante as 7 buscas anteriores. E mesmo assim, o suspeito continuava insistindo que era inocente. Os investigadores pressionaram o pobre motorista por 2 semanas inteiras. Nesse período, ele passou por 10 interrogatórios exaustivos. No final das contas, o homem não aguentou a pressão e acabou confessando um crime que não cometeu. E depois, esse acusado tentou tirar a própria vida, entendendo perfeitamente o que o esperava na prisão. Os médicos conseguiram salvá-lo, mas pelo resto da vida, ele ficou dependente de sedativos fortes. Durante os interrogatórios dos suspeitos, ocorriam coisas assustadoras. Alguns diziam que depois das conversas com os agentes, eles seriam carregados para fora. Outros eram golpeados com a cabeça contra o cofre, levavam pancadas na cabeça com um pesado volume do Código Penal ou com botas. Aqueles que não tinham um porte físico grande eram colocados de cabeça para baixo e sacudidos sem piedade, segurando-os pelas pernas. As pessoas comuns nem imaginavam os horrores ocorrendo nos centros de detenção e celas da delegacia. Por fora, tudo parecia mais do que decente. Os funcionários, sem poupar esforços, procuravam, desmascaravam e puniam severamente os carrascos maníacos.
Os investigadores e funcionários eram premiados pelo excelente trabalho e tudo estaria bem se não fosse por um detalhe. Esses crimes do mesmo tipo nunca paravam. As tentativas de alguns policiais de sugerir a hipótese de um maníaco eram recebidas com hostilidade pela chefia, sempre acompanhadas de uma pergunta retórica em tom ameaçador. O que é isso? Você está querendo dizer que aqui condenam inocentes? Só depois que Mikasevich foi condenado, todas as vítimas sobreviventes do abuso policial foram reabilitadas, recebendo indenização em dinheiro e apartamentos em um dos bairros de Vitebsk. No entanto, nem todos conseguiram voltar plenamente à sociedade e recomeçar a vida do zero. Enquanto os inocentes sentiam na própria pele os horrores da pressão do sistema, o verdadeiro maníaco continuava seu caminho sangrento. Além disso, o maníaco de Vitebsk não apenas continuou tirando vidas, mas também se interessava muito pelo andamento da investigação e ajudava a caçar o maníaco como membro das patrulhas voluntárias. E até mesmo esteve pessoalmente presente em vários processos judiciais para ver com os próprios olhos como inocentes eram julgados pelos crimes dele. Mikasevich ficava bastante animado com o fato de que inocentes eram presos pelos crimes que ele cometia. Ele sempre acompanhava atentamente as investigações dos crimes que cometia e depois comparecia às audiências judiciais, onde se divertia internamente com os juízes que proferiam sentenças justas pelos crimes dele a outras pessoas. Fingindo ser um curioso desavisado ou um cidadão socialmente responsável, Mikasevich periodicamente perguntava à polícia como estava indo a busca por ele mesmo. Sendo um membro da patrulha voluntária, Gennady ainda criava a aparência de estar ajudando ativamente as forças da ordem, para estar no centro dos acontecimentos e a par de todos os planos deles, tendo as informações mais recentes em primeira mão. Mikasevich soube pelos relatórios operacionais que a polícia procurava um Zaporozhets vermelho. Alguém viu a moça, que depois foi encontrada morta, entrando nesse carro. Então, Gennady, sendo o comandante dos voluntários patrulheiros, pessoalmente iniciou a verificação dos donos de carros parecidos. Havia quase 7.000 desses na região. O criminoso fez uma anotação mental para não usar mais o Zaporozhets vermelho nos crimes, porque ele já tinha chamado atenção. O status de patrulheiro voluntário permitiu que Mikasevich soubesse também que, disfarçadas de garotas comuns, agentes do Departamento de Investigação Criminal estavam na estrada da região de Vitebsk, equipadas com microfones escondidos. E agora, nos arbustos ao longo das estradas, policiais estavam de tocaia, prontos para, ao menor sinal, correr em auxílio de suas colegas. Por razões óbvias, o plano de capturar o maníaco de Vitebsk usando isca humana fracassou completamente. No início dos anos 80, apesar da negação dos chefes sobre a existência de um maníaco, a situação começou a se tornar catastrófica. No verão de 82, em diferentes regiões da província de Vitebsk, 5 mulheres foram mortas. Todas foram abusadas antes disso. E só em 84 já houve 12 crimes semelhantes em Vitebsk. Em Vitebsk e região, uma revolta se aproximava. A população perdia confiança nas autoridades e as mulheres temiam sair para trabalhar. E por mais que as autoridades prendessem maníacos, por algum motivo o número deles não diminuía. Mikasevich não era um criminoso genial, pois não se destacava por sua inteligência, mas o nível de trabalho da polícia local também deixava muito a desejar. Lá, eles nem queriam ouvir falar de maníacos sexuais ou assassinos em série. Todos os crimes eram analisados separadamente, sempre procurando suspeitos entre os bêbados e arruaceiros do campo. A polícia de Vitebsk teve a chance de parar o criminoso logo no início, em 1971, depois de sua tentativa fracassada contra Klopova. Pois naquela mesma noite, frustrado pelo fracasso, Mikasevich tirou a vida de outra garota. E Klopova foi até a delegacia não só com uma descrição detalhada do homem que a atacou, mas também com uma prova ensanguentada. Na corda de varal com a qual o maníaco tentou apertar o pescoço dela, ficaram vestígios do sangue dele. Afinal, a moça que lutava desesperadamente por sua vida mordeu a mão do agressor. Assim, já naquela época, a polícia tinha tudo o que precisava para capturar o serial killer, inclusive uma característica especial do criminoso, uma mordida recente na palma da mão.
Mas os policiais não associaram o ataque a Klopova com outros casos semelhantes, onde aparecia uma corda de varal, achando que era uma brincadeira de delinquentes locais que decidiram assustar a moça. E a valiosa prova material, graças aos esforços dos investigadores incompetentes, acabou sendo descartada. E só em 1984, quando Mikazievich perdeu totalmente o controle e começou a tirar vidas, com ainda mais frequência. Até mesmo para os soviéticos mais convictos, que propagavam que na União Soviética, a priori, não poderia haver maníacos e serial killers. Na verdade, não havia nada de ruim, só coisas boas, e sorvete de creme por 5 kopecks. Finalmente, perceberam que se tratava mesmo de um serial killer, e não de quase 40 crimes isolados, muito parecidos entre si, mas cometidos por pessoas diferentes. Mas o que fazer com essa informação, as autoridades da região de Vitebsk ainda não sabiam. Nenhum deles tinha experiência em capturar maníacos. Só em 1985, o caso começou a avançar, quando Nikolai Ignatovich, um jovem investigador ainda cheio de entusiasmo juvenil e fé nos ideais, assumiu o caso. De tanto zelo, ele chegou a ser afastado da investigação no início. Mas só de pensar em informar a chefia que havia um maníaco agindo na região, tal zelo era visto como um verdadeiro sacrilégio. Mas depois de um tempo, a juventude e a persistência venceram a teimosia da experiência. O jovem investigador conseguiu superar a resistência dos colegas conservadores e provou sua versão. Em alguns meses de trabalho árduo, Ignatovich revisou cerca de 30 casos criminais. Isso permitiu que ele fizesse um retrato psicológico aproximado do maníaco de Vitebsk e esboçasse uma descrição de sua aparência. De uma entrevista com Oleg Saveliev, que nos anos 70 trabalhava como investigador sênior na Promotoria Regional de Vitebsk, ele concentrou todos os casos de assassinato de mulheres e praticamente traçou o perfil do criminoso. Segundo as suposições do investigador, o maníaco era atraente, com uma aparência simpática, o que lhe permitia atrair facilmente suas vítimas. Sua idade era de aproximadamente 35 a 40 anos com altura acima da média. Ele tinha cabelos castanhos ondulados. Essa conclusão foi sugerida pelas palavras de uma testemunha ocasional que viu Mikazievich conhecendo sua próxima vítima. A próxima conclusão, o serial killer era natural da região de Vitebsk, pois se orientava muito bem no local. Ignatovich também sugeriu que o trabalho do criminoso estava de alguma forma relacionado a carros, e não se descartava que tivesse ligação com mecânica. A declaração de Ignatovich foi equivalente a uma bomba de informação. Ele afirmou que o maníaco se disfarçava de cidadão exemplar e não despertava suspeitas entre colegas e amigos. O jovem investigador, embora tenha errado em algumas características ao supor que o maníaco era um solteiro sem filiação partidária, acertou em cheio em alguns pontos. Por exemplo, Ignatovich acertou ao supor que o criminoso, com grande probabilidade, era um colaborador não oficial da polícia, o que lhe permitia escapar da responsabilidade com tanta facilidade. Mas o andamento correto do caso quase foi novamente desviado para o abismo devido à interferência. Eles exigiram afastar Ignatovich da investigação por pensamentos subversivos sobre maníacos em Vitebsk, uma cidade soviética avançada em todos os aspectos. Os líderes das células do partido não queriam que todas as conquistas anteriores fossem anuladas por causa do escândalo com o assassino em série. Por isso, eles faziam de tudo para interferir no andamento da investigação, tentando direcioná-la para o caminho que lhes interessava. Mas Ignatovich não pretendia desistir. Ele continuou a investigação por sua própria conta e risco, entendendo perfeitamente o que isso poderia lhe custar. No início dos anos 80, o número de garotas mortas pelas mãos do maníaco aumentou drasticamente. À noite, as mulheres, ao ficarem sozinhas na rua, ouviam com horror cada passo atrás delas. As operárias das fábricas e usinas de Vitebsk começaram a recusar em massa trabalhar no segundo e terceiro turnos. Os terríveis boatos sobre o maníaco de Vitebsk já tinham se espalhado por todo o país naquela época. No início de dezembro de 1982, um relatório criminal sobre crimes graves na RSS da Bielorrússia chegou às mãos do membro do Comitê Central do Partido, secretário-geral Andropov. O homem da KGB imediatamente ficou desconfiado com os números da região de Vitebsk, pois as estatísticas pareciam, em sua opinião, suspeitas demais.
Andropov imediatamente chamou o ministro do Interior, Fedorchuk, e exigiu que ele investigasse a questão. O secretário-geral declarou: "Considerem os assassinos meus inimigos pessoais. Quero que esses inimigos sejam neutralizados." Após tal declaração vinda do mais alto escalão, a investigação sobre o maníaco de Vitebsk passou a ser controlada não apenas pelas autoridades da RSS da Bielorrússia, mas também pelo Comitê Central do PCUS. Compreendendo que a situação na região de Vitebsk já estava fora de controle há muito tempo, começaram a enviar unidades adicionais da polícia de outras regiões da URSS para lá. Os melhores especialistas do Ministério do Interior e da KGB foram destacados para Vitebsk. Em 1985, Vyacheslav Grib foi nomeado novo chefe do Departamento de Assuntos Internos do Comitê Executivo Regional de Vitebsk e liderou o recém-organizado Centro de Investigação de Crimes. Foi ele quem comandou a operação para capturar Mikasiewicz. Aqui está uma citação de sua entrevista. Em Vitebsk e Polotsk, em 1985, havia pânico. Todas as manhãs, você relatava a situação operacional ao ministro, ao chefe do Comitê Executivo Regional. E sempre havia a mesma pergunta: e quanto aos assassinatos? Nessa época, tantas mulheres já haviam perdido a vida que os policiais apresentavam as versões mais inacreditáveis, incluindo a de que uma quadrilha inteira agia impunemente nos arredores de Vitebsk e Polotsk por muito tempo. Esses criminosos agiam de forma planejada e estavam bem preparados. Eles certamente tinham um carro. Só restava uma coisa incerta: o motivo. Mas era justamente isso que faltava nesses crimes cruéis e sem sentido. Por isso ninguém excluía a hipótese de um maníaco. Vyacheslav Grib logo voltou sua atenção para a documentação do desacreditado Ignatovich e a usou como base para as atividades de investigação. O chefe da equipe operacional de investigação decidiu: se não é possível identificar o criminoso, então é preciso forçá-lo a cometer um erro. Pela primeira vez, Mikasiewicz ficou nervoso ao saber que a polícia havia tomado uma medida desesperada. Finalmente, sem medo de se descreditar perante o público, os policiais recorreram ao rádio e à TV para pedir ajuda da população na captura do maníaco. Da entrevista de Vyacheslav Grib: "Tivemos que superar muita coisa, quase mover montanhas. Isso não era comum, porque era vergonhoso admitir que a polícia não podia fazer nada, mas não havia outra opção." Vyacheslav Grib convenceu a chefia superior: "A vida humana é mais valiosa do que o orgulho profissional do policial soviético." A delegacia de polícia começou imediatamente a receber uma enorme quantidade de ligações. Moradores atentos das localidades bielorrussas informavam a delegacia sobre tudo o que lhes parecia suspeito. Enquanto isso, Mikasiewicz continuava cumprindo seu dever cívico, verificando motoristas de Zaporojets vermelhos como parte do grupo de vigilantes. Logo, Gennady percebeu que o círculo das buscas estava se estreitando gradualmente e no centro dele permanecia a vila de Solonik, onde ele mesmo morava. Para afastar as suspeitas de si mesmo, Mikasiewicz inventou um truque engenhoso, na opinião dele. Em uma folha de caderno, ele próprio escreveu uma mensagem endereçada à redação de uma das publicações periódicas locais e a enviou pelo correio em um envelope. Nesta carta, a responsabilidade pelos numerosos assassinatos de mulheres era assumida por uma certa organização chamada Patriotas de Vitebsk. Da nota, deduzia-se que, supostamente, os membros dessa organização eram homens que haviam sofrido traições de suas esposas e, por fim, decidiram se vingar de todo o gênero feminino. Aliás, os patriotas de Vitebsk também lutavam ao mesmo tempo contra o odiado regime soviético. A carta clamava: "Patriotas de Vitebsk, juntem-se às fileiras dos lutadores por uma nova vida. Eliminem todos os comunistas e seus capangas policiais. Intensifiquem o trabalho nas instituições da região de Vitebsk para aumentar nossas fileiras." Era bastante previsível que tal mensagem chamasse a atenção, em primeiro lugar, do Comitê de Segurança do Estado, e não da polícia, pois os tchequistas supervigilantes viram ali uma ameaça à ordem estatal existente. Por isso, a carta foi classificada como secreta e enviada para armazenamento no órgão competente. E satisfeito com sua travessura, Mikasiewicz partiu para sua última incursão de sua vida.
Ele tirou a vida, de acordo com uma versão, da sua 36ª vítima e, de acordo com outra, da 38ª. Ele atacou a vítima perto da vila de Pavlovich. Ele apertou o pescoço dela, a mulher morreu por asfixia. Para reforçar sua ideia, Gennady colocou um bilhete com uma mensagem curta na boca da garota morta, por traição, morte, luta contra os tiras e comunistas. Só depois desse incidente, os agentes da KGB informaram o Ministério do Interior sobre o que estava acontecendo. Após analisarem as duas mensagens recebidas, os peritos criminais descobriram que ambas foram escritas pela mesma pessoa. Graças à análise da saliva deixada no envelope postal, foi determinado que o suspeito tem sangue do tipo O. Ao mesmo tempo, foi realizada uma grande perícia grafotécnica, durante a qual a caligrafia da grande maioria dos habitantes de Vitebsk foi verificada. Para esses fins, os investigadores apreenderam um grande número de documentos escritos à mão, incluindo cartas nos correios, requerimentos em departamentos de passaportes, departamentos de recursos humanos de empresas e outras organizações. Se você quiser ainda mais vídeos, acesse o Boost, se estiver na Rússia, e o Patreon, se não estiver na Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube. Os links estão abaixo do vídeo. No total, foram analisadas cerca de 560 mil amostras de caligrafia. Esse esforço dos investigadores não foi em vão, pois durante os anos de busca pelo maníaco de Vitebsk, acabaram solucionando outros 220 crimes, incluindo 27 homicídios. Então, depois de vasculhar uma montanha de documentos, os policiais decidiram restringir o círculo de suspeitos, baseando-se nas informações que tinham de que o criminoso possuía um automóvel. Por isso, passaram a checar a caligrafia de todos os donos de carros na região de Vitebsk. Em dezembro de 1985, uma nota explicativa de Mikasiewicz caiu nas mãos de um perito criminalista. O que exatamente estava escrito lá não se sabe ao certo, pois as possíveis versões divergem nessa parte. Em algumas fontes, afirma-se que esse era um documento escrito por Gennady durante a investigação conduzida contra ele, como proprietário do Zaporozhets Vermelho. Em outras, dizem que supostamente, em algum momento, no período de 1981 a 1985, um inspetor parou Mikasiewicz em seu Zaporozhets sob o pretexto de que um carro parecido havia se envolvido em um acidente e pediu ao motorista que escrevesse uma explicação de onde ele estava no momento do acidente. De qualquer forma, foi exatamente esse bilhete que ajudou os peritos. Mikasiewicz suspeitava que o exemplo de sua caligrafia poderia acabar levando até ele, por isso, ao escrever a mensagem fictícia dos patriotas de Vitebsk, tentou alterá-la. Mas ele não conseguiu enganar os peritos mesmo assim. Comparando os exemplos de caligrafia da mensagem dos patriotas e da carta explicativa de Mikasiewicz, os peritos criminais determinaram sem dúvida que ambos foram escritos pela mesma pessoa. O suspeito tinha a reputação de ser um cidadão exemplar, ativista, trabalhador modelo, membro do partido e deputado, conferências locais, membro da patrulha civil, exemplo de chefe de família e simplesmente uma boa pessoa. Mas até mesmo os detetives soviéticos já tinham alguma noção sobre a duplicidade da personalidade dos maníacos naquela época. Por isso, em dezembro de 1985 foi emitido um mandado de prisão para Gennady Mikasiewicz, de 38 anos. 3 equipes de investigação foram imediatamente enviadas para a casa dele, mas o procurado não estava lá. Durante a busca em sua casa, encontraram pertences de várias vítimas. O maníaco foi encontrado na casa de parentes na vila de Goriany, distrito de Polotsk. Os policiais surpreenderam Mikasiewicz sentado na cama de roupa íntima. Entre seus pertences pessoais havia uma passagem de trem. O suspeito tirou férias no trabalho e planejava ir para Odessa. Ele aparentemente reagiu à prisão com calma e até prometeu à esposa que logo seria libertado. Aparentemente, até o último momento, ele contava com sua sorte fantástica. Mas Mikasiewicz, claro, estava blefando. Sua ansiedade era evidente. No caminho para a delegacia distrital de Novopolotsk, ele pediu várias vezes para parar o carro e, escoltado, saía para urinar. Ele entendia que durante a primeira busca em sua casa, encontrariam um monte de coisas pertencentes às mulheres assassinadas. E mesmo numa situação tão difícil, Mikasiewicz ainda esperava conseguir sair impune.
Assim que Gennady cruzou a porta do escritório do investigador Ignatovich, ele imediatamente perguntou: "Então é você o tal patriota de Vitebsk?" Mikassievich ficou todo vermelho, mas não pretendia se render sem lutar, então imediatamente apresentou sua versão dos acontecimentos. Certa vez, meu Zaporozhets foi parado por 2 desconhecidos. Me colocaram no carro deles, me levaram para um lugar deserto e lá, sob ameaça de morte, me obrigaram a escrever uma carta em nome dos patriotas de Vitebsk. O confronto entre os investigadores e o detido durou vários dias, até que Mikassevich percebeu que seu jogo tinha acabado. E o melhor que ele podia fazer era fingir-se de bobo, para assim tentar escapar do castigo. Depois, o maníaco prestou depoimentos sem mostrar arrependimento. Durante as investigações, Mikassevich reconstituía seus crimes com uma precisão impressionante. Ele agia de forma provocadora e falava sobre tirar vidas com um sorriso no rosto. Como ficou claro, o criminoso possuía uma memória fenomenal e indicava com precisão de até 1 metro os locais onde cometeu seus crimes e onde escondia as vítimas. Em uma das reconstituições, Mikassevich pediu para não usar o manequim, dizendo que aquilo o irritava. E então, dirigindo-se ao investigador, fez uma piada. "Em quem vou mostrar então? Por acaso vou estrangular você?" Mas os fatos de abusos preliminares o maníaco admitia sem muito entusiasmo, dizendo: "É melhor estrangular do que ter relação sexual. Não me lembro de nada disso." Mikassevich não conseguiu fingir ser mentalmente doente. Os psiquiatras constataram sua óbvia sanidade. Segundo os especialistas, o criminoso agia movido por desvios sexuais, mas o objetivo principal não era o abuso, e sim o estrangulamento que levava à morte das vítimas. Ao perceber que fingir insanidade não funcionou, o acusado parou de fingir e não hesitava em demonstrar a expectativa pela fama nacional que o aguardava no julgamento. Ele ficava sinceramente feliz por estar sendo filmado durante as investigações. Materiais adicionais, é claro, vou deixar, por precaução, no Telegram do Strashnote. Aliás, aproveitando a oportunidade, quero lembrar que é preciso deixar um like ou dislike neste vídeo para que eu entenda que não estou fazendo tudo isso à toa. Mikassevich declarava com arrogância ao investigador Ignatovich, quando este dizia que a gravação era apenas para uso interno da instituição. Ignatovich toda a União deve assistir para entender quem ele era. Nas imagens das filmagens documentais, é visível que o criminoso estava literalmente transbordando de sentimento de grandeza. Ele estava convencido de que no futuro o aguardava uma grande fama, e na verdade, nisso ele não se enganou. No julgamento, que começou na primavera de 1987, Gennady se comportou de maneira extremamente calma. Ele nunca se arrependeu. E só chorou uma única vez ao contar sobre seu primeiro amor juvenil por Helena, que não o esperou. Veja como ele contou no tribunal sobre seu primeiro assassinato. Em maio de 1971, tarde da noite, fui até o vilarejo de Yakman para ver Lena no ponto de ônibus. O encontro não aconteceu. Na rua, vi uma garota vindo em minha direção. Quando nos cruzamos, apertei o pescoço dela com as mãos. Esse foi o primeiro caso em que sufoquei uma mulher. Naquele momento, senti ressentimento por todas as mulheres. Antes, isso nunca tinha acontecido comigo. Quando a vítima resistiu e me arranhou, algo desumano surgiu dentro de mim. Eu gostava quando ela me arranhava e queria ainda mais, pois meu ódio só aumentava. No geral, Gennady Mikassevich é um exemplo clássico de serial killer, mas, na verdade, ele é realmente um clássico dos maníacos, pelo menos na URSS, com traços psicopáticos e misóginos profundamente enraizados. Sua personalidade é um emaranhado complexo de traumas de infância, isolamento social e um ódio patológico às mulheres, que se transformou em uma série de assassinatos brutais ao longo de muitos anos. Do ponto de vista psicológico, Mikassevich demonstrava sinais de agressão compulsiva, onde os assassinatos serviam para ele como uma forma de aliviar a tensão interna. Em seus depoimentos, ele afirmou diretamente: "Quando matava, sentia que absorvia a força das mulheres através de minhas mãos. Eu era meu próprio médico. Depois de tirar uma vida, eu me sentia mais aliviado." Isso indica que seus crimes não eram apenas um ato de violência, mas uma forma de autotratamento, onde a morte da vítima lhe trazia um alívio temporário.
O fator-chave que moldou sua personalidade foi uma infância traumática. Um pai alcoólatra que frequentemente espancava a mãe e as provocações dos colegas, que o chamavam de filho de alcoólatra, lançaram as bases para sua profunda insegurança e amargura. Mikasevich sentia a rejeição das mulheres de forma especialmente dolorosa. Ele era tímido e as garotas frequentemente zombavam dele, o que mais tarde se transformou em um ódio patológico. Curiosamente, apesar da crueldade, Mikasevich levava uma vida dupla. Por fora, ele era um exemplo de homem de família, enfim, tudo de bom que existe no mundo, e até mesmo um membro da patrulha voluntária, que participava das buscas por ele mesmo. E essa capacidade de mimetismo é típica de muitos serial killers, que sabem se esconder habilmente atrás de uma máscara de normalidade. A motivação dos crimes dele era de natureza sexual e agressiva. Embora ele próprio negasse o componente sexual, explicando suas ações exclusivamente pelo ódio, os especialistas observam que ele abusou de muitas vítimas. E o próprio processo, quando ele apertava a garganta e a vítima morria, lhe causava prazer sádico, especialmente se a vítima resistisse. Um aspecto importante de sua psicologia era a confiança na própria impunidade. Ele não apenas evitou ser capturado por 14 anos, mas também frequentava os tribunais onde inocentes eram julgados por seus crimes, o que só reforçava sua sensação de poder. E só em 1985, quando ele arrogantemente enviou cartas anônimas para o jornal, sua caligrafia se tornou a chave para a solução. No final das contas, Mikasevich é um exemplo de criminoso organizado e calculista, com traços narcisistas e antissociais marcantes, cujos crimes foram consequência de uma profunda deformação de personalidade. Sua história não é apenas uma crônica criminal, mas também um sombrio testemunho de como um sistema que busca resultados rápidos e se baseia em indicadores e números frios pode ignorar o verdadeiro criminoso por anos, sacrificando inocentes. Aliás, como o vídeo ficou longo, se por acaso você fizer uma boa minutagem nos comentários, eu vou fixá-la ou colocá-la no comentário fixado. Durante a investigação e no tribunal, Mikasevich foi protegido por agentes da KGB. Todo esse tempo ele ficou em uma cela isolada, sozinho com um agente da segurança do Estado. Isso foi feito não por medo de vingança dos parentes das vítimas. O maníaco poderia ter sido eliminado por policiais ou funcionários da promotoria que, em algum momento, violaram a lei tentando resolver rapidamente o crime dele. Mikasevich, com seus depoimentos detalhados de confissão, era uma prova viva agora da própria culpa deles nas manipulações. Mas o julgamento acabou sem incidentes. Um mês depois do seu início, em maio de 1987, o maníaco de Vitebsk foi condenado, claro, à pena máxima. O maníaco Mikasevich foi executado no outono do mesmo ano. O próprio criminoso não fez nenhum pedido de clemência. Mas quem pediu por ele foi a pobre mãe, que até o fim não conseguia acreditar que seu amado filho fosse capaz de tais atrocidades. O coração de mãe simplesmente se recusava a acreditar nisso. Os pedidos dessa senhora idosa foram recusados. Curiosamente, o assassino confessou ter tirado 43 vidas, mas apenas 36 foram comprovadas. Segundo algumas suposições, o número real de vidas tiradas por Mikasevich pode ter ultrapassado 50, mas mesmo pelo número comprovado, o estrangulador de Vitebsk só perdeu a palma sangrenta do primeiro lugar para Chikatilo, e no momento da captura ele era oficialmente o maníaco mais sanguinário da URSS. O caso do estrangulador de Vitebsk se tornou o mais escandaloso da história da criminologia soviética. Após a conclusão do processo judicial contra Mikasevich, começaram inspeções totais no Ministério do Interior e em outros órgãos de segurança da cidade, seguidas de demissões e rebaixamentos de funcionários. No entanto, apenas um dos 2 moradores recebeu uma pena de prisão efetiva de 4 anos, os funcionários suspeitos de abuso de poder, o promotor da zona Valery Soroka. Os demais saíram apenas com um susto leve, penas suspensas, advertências, demissões, rebaixamentos de cargo ou expulsão do partido. Por exemplo, Givnirovich foi discretamente aposentado, mantendo todos os títulos e regalias. É assim que, muitas vezes, o mal na vida não é punido e o bem está longe de vencer sempre.
Depois, Zvinirovich também foi beneficiado por uma grande anistia dedicada ao 70º aniversário da Grande Revolução de Outubro, e por isso, o processo criminal contra ele foi encerrado. Ao mesmo tempo, entre os especialistas, existe a opinião de que todos esses funcionários corruptos acabaram se tornando de fato cúmplices do assassino de Vitebsk. Sobre isso, Ignatovich comentou mais tarde: não basta condenar o fenômeno, é preciso reformar o sistema de aplicação da lei. Nós não fizemos a reforma, não removemos o tumor, e ele acabou gerando essas metástases.